Boa tarde, meus queridos. Veja só, a aula será nesse formato porque, como eu estarei presente na escola hoje à tarde, estarei entregando as atividades do pessoal da EJA, certo? Assim como também para aqueles pais que forem à escola pegar atividade do sexto ao nono ano. Como vai ser inviável estar em dois lugares ao mesmo tempo, ou seja, estar presente na sala virtual e estar na escola, decidi gravar a aula para vocês. A nossa aula de hoje, ela será uma revisão daquilo que já foi trabalhado na semana passada. Mais tarde, eu estarei postando para vocês outro vídeo sobre orientação como responder uma atividade feita no Google Forms, que será outra ferramenta que eu vou utilizar para avaliar vocês. Então vamos lá, meus queridos. Números naturais. Eu observei pelas respostas de vocês que é muito de vocês, quando eu pergunto o que é um número natural, parece que está gravado na cabecinha. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aí quando surge uma pergunta diferente como o número 100 é um número natural, alguns de vocês ficam em silêncio e não conseguem me dizer se esse número 100 é um número natural. Então vamos lá, gente. O número natural, ou seja, foi como eu disse para vocês, ó, ele tem a representação do N e ele é 0, 1, 2, 3, 4 e assim, gente, ó, ele continua. É um número infinito esse conjunto, ele não tem fim. Ele é utilizado bastante no nosso dia a dia no sistema de contagem. Você quer saber uma determinada quantidade de coisa, você vai utilizar ele, a contagem. Vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai infinitamente. Uma coisa interessante dos números naturais é que ele pode ser chamado também de números positivos. Olha. Por quê? Porque ele não apresenta o sinalzinho de número negativo, como vocês vão ver lá na frente, quando eu estiver falando de números inteiros. Olha. Certo? Então, os números naturais são esses. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, outro detalhe. Conjunto dos números naturais pares. Se eu quisesse o conjunto dos números naturais pares, certo? Eu acredito que a maioria de vocês já sabe distinguir o que é o número par. O que é o número par, professor? É um número que termina em 0, é um número que termina em 2, é um número que termina em 4, é um número que termina em 6, é um número que termina em 8. Aí vocês vão dizer, e o 10? Aí observe, o 10 termina em 0, então logo ele é par. Então quem seria o conjunto dos números pares? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. E observe que esse número também é infinito, meus queridos. Conjunto dos números naturais ímpares. Aqui a caneta falhou. Vamos lá. Eu acredito que vocês já devem saber o que é um número ímpar. Os números ímpares, como vocês já sabem, é o número 1, é o número 3, é o número 5, é o número 7, é o número 9. E esse conjunto também é infinito.
Só observar. Fica fácil você distinguir quando o número é ímpar ou par. Já o número ímpar ele vai terminar em 1, em 3, em 5, em 7 e em 9. Aí se alguém disser, Iosson, observe que 11 termina em 1, então ele é ímpar. E o próprio nome ajuda. Quando diz par, gente, é que vocês conseguem formar grupos separando com 2 unidades. Quando eu digo 2 é par, por quê? Porque eu consigo agrupar com 2 unidades. Ó. O número 4, se eu tiver lá, olha, 4 laranjinhas, olha. Vou apagar aqui que acabei fazendo uma a mais. Eu consigo agrupar de 2 em 2, olha. Se eu consigo fazer isso, o número é par. Observe o número 5, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. Se eu for agrupar no mesmo sistema de 2 em 2, observe. Vai sobrar 1. Se sobrar 1, gente, é ímpar. Então, é isso aqui que eu preciso que vocês tenham em mente. Olha. Quando é que o número é par? Quando ele terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Quando é que ele é ímpar? Terminar em 1, 3, 5, 7 e 9. Agora, outra coisa que eu vi que vocês acabaram assim, não tendo a resposta satisfatória, foi algo desse tipo. Quem é o antecessor? Ou seja, antecessor, o próprio nome já diz, é o que vem antes. Eu digo para vocês o que é, qual é o antecessor de 9. Se é o número que vem antes, esse antecessor será o 8. Bem simples e prático para vocês. Já o sucessor é aquele número que vem depois. Então, quem será o sucessor de 9? Lógico que será o 10. Eu acredito que nessa parte aqui ninguém tem dúvida. É isso, meus queridos. E observar os símbolos, a simbologia dos números naturais. Que é aquele N, e tem como se fosse uma barrinha aqui do lado. Vamos para o próximo slide. Números inteiros. Números inteiros, como já foi dito para vocês, olha, é a representaçãozinha da letrinha N. E aí vai estar quem? Os números positivos, ou poderia ser primeiro os negativos, né? E os números negativos. Eles apresentam da seguinte forma. Eu tenho lá uma reta numérica, eu vou mostrar ali mais adiante. E vocês vão perceber que os números inteiros, ó, o nome já diz, inteiro, ou seja, o número 3 é um número inteiro. Eu já escrevo 3,5. 3,5. Isso aqui já não é mais um número inteiro. Por quê? Porque aqui é 3 e um pedaço, ou seja, teoricamente seria a metade, né? Se eu dissesse 2,1, observe que não é um número inteiro também, porque é 2 e um pedacinho, olha. Então, os números inteiros, vou citar um exemplo aqui, olha. Poderia ser menos 3, menos 2 e menos 1. E lembrando que esses conjuntos são infinitos. O zero seria um ponto de partida para ser utilizado também, ou um número. E os positivos seria 1, seria o 2, seria o 3. E assim ele continua infinitamente. Agora um detalhe importante que vocês vão observar que geralmente, ou a maioria dos casos, quando o número é positivo, ele vai aparecer um sinalzinho de mais, olha. Mas quer dizer também, se não aparecer, esse número também pode ser um número natural, ou também pode ser chamado de
Número inteiro, positivo. Eu chego para vocês e pergunto: um número menos 100 é um número inteiro? Sim, ele é um número inteiro aí. Ele não é um número fracionário, não é um número quebrado. Eu chego para vocês e pergunto: o número 100 é um número inteiro? O número 100 é um número inteiro. Ele não é quebrado, é um número inteiro. Ele não tem parte, é 100. Algumas situações que preciso observar. Bom, a questão de números inteiros e números negativos. Eu sempre dou a ideia de vocês associar números inteiros e negativos com a situação de algo concreto, como o positivo, suponhamos que seja dinheiro que vocês têm. Se vocês tivessem lá, olha, R$ 1, mais outro real, mais outro real, mais outro real, mais outro real. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, você tem R$ 5. Já o número negativo, eu dou sempre a ideia de ser algo que vocês estão devendo, algo que vocês não têm em mão. E geralmente ele vai aparecer esse sinalzinho aqui, ó, de menos. Para associar a ideia para vocês, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar o número 1 na cor vermelha, indicando que é os negativos. Ó. Aí eu chego para vocês e pergunto: você tem quantos reais aqui, ó, negativo? Eu tenho -3, olha. Pode ser que esteja um pouquinho complicado para vocês, porque eu não sei se foi trabalhado nas outras séries. Mas em mente era para vocês terem essa ideia. Aí agora observa a situação. Eu estava dizendo para vocês que o número positivo é algo que vocês têm no bolso. Algo que vocês têm em mão, dinheiro. Se eu tenho R$ 5 e vou comprar algo que custa, olha, R$ 3, ou seja, preciso pagar R$ 3, vai me sobrar R$ 2. Então, esse R$ 2 será positivo. Agora, imagina outra situação. Eu preciso comprar algo que custa R$ 5. Custa 5. E eu só tenho R$ 3. É o que eu tenho no bolso. Estou botando na cozinha branca. Se eu for comprar esse objeto que custa R$ 5, o que é que vai acontecer? Eu ainda vou ficar devendo R$ 2. Olha. Por isso ele vai receber o sinalzinho de negativo, R$ 2. Sempre associa essa ideia, gente. Esse branquinho que eu botei na cor é o positivo que você tem nas mãos. E o vermelhinho, que é o negativo, é como se fosse algo que está devendo. Se você vai pagar, é só analisar a situação. Se sobrar dinheiro para o seu bolso, será positivo. Mas se você ficar devendo, será algo negativo. Quem utiliza muito essa linguagem é os bancos. Quando o banco diz lá, olha, sua conta está em negativo -10. Isso quer dizer que você está devendo ao banco R$ 10. Mas se eu chegasse para vocês e dissesse que sua conta está no positivo em R$ 10, vocês teriam R$ 10 na conta de vocês. E o banco tem que lhe pagar, ou seja, o banco é que deve a vocês. Acredito que vocês devem entender essa parte. Tá bem resumido porque a gente já trabalhou na aula anterior, certo? Vamos para o próximo slide. Os números inteiros podem ser representados por pontos na reta numérica. Nesta representação, a distância entre dois pontos consecutivos sempre será a mesma.
O que é que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, olha. Eu tenho uma reta numérica. Vou tentar consertar aqui essa reta. Eu tenho uma reta numérica. Eu tenho uma reta numérica. Eu vou marcar aqui a minha origem, que é o 0. Aqui é 1, ou seja, eu terei um número oposto a ele, que é o número negativo. E essa distância daqui, olha, será a mesma para esse outro lado. Vou colocar na cor vermelha para ficar associar a ideia de vocês, viu? Menos 1, olha. Então, essa distância de 1 para menos 1 é a mesma distância de um para o outro. Outro detalhe, aqui falou em números consecutivos. Quando ele fala consecutivo, gente, ele quer dizer o quê? Que o próximo número, certo? Será o seu sucessor, ou seja, de 1 para 2, essa distância que foi do 0 para 1 vai ser a mesma, ou seja, ele obtém a mesma medida. E o detalhe importante que vocês vão ver, ou vão ouvir falar muito, opostos ou números simétricos. O que seria isso? O oposto de um número. Vamos apagar aqui. O oposto de um número positivo o oposto sempre será um número negativo. Oposto quer dizer algo contrário, certo? Quando fala simétrico, é a mesma ideia, ou seja, ele tem o mesmo valor, se entende, em relação à medida. Como? Eu tenho lá menos 1, aí mais 1 que eu estou falando do positivo. O seu simétrico, que tem a mesma medida, será o menos 1. Eu chego para vocês e digo, o oposto de 5, ou seja, que é algo contrário, será o seu menos 5. O oposto de menos 5, o seu oposto será 5. A mesma coisa em simétricos. Vamos para o próximo slide. Aqui eu fiz a reta numérica para vocês. Para ficar mais fácil visualizar. Observe que aqui teve todo um cuidado de botar as mesmas medidas, ou seja, a mesma distância. Se eu partir para o meu lado direito, certo? Eu teria os números positivos. Se eu partir para o meu lado esquerdo, eu teria os números negativos. E uma coisa interessante que vocês precisam observar, como a questão de valor do número em relação a dizer quem é maior. Os números positivos, quanto mais distante do zero ele tiver, maior ele será. Já os números negativos, quanto mais distante ele tiver do zero, menor ele será. O que eu quero dizer com isso? Se alguém chegar para vocês e pergunta, quem é maior? Menos 1 ou menos 2? A resposta deve ser maior. Será o menos 1. Lembra que eu disse para vocês? Para associar a ideia de número negativo com dívida e número positivo com dinheiro. Imagine, você deve R$1, a pessoa deve 2. Quem está em situação financeira melhor? Quem deve 1 ou quem deve 2? Logicamente, quem deve 1 está melhor. Se ele está melhor, ele é maior. Outro detalhe. Se alguém deve 5 e a outra pessoa tem 5, quem está em condição melhor? Quem tem R$5 no bolso ou quem está devendo 5?
Logicamente, quem está com 5 no bolso. Então, eu posso concluir o seguinte, que qualquer número positivo sempre vai ser maior do que um número negativo. E detalhe no número negativo. Sempre que eu estiver uma comparação com números negativos, aquele número maior, ou seja, que está mais distante do zero, ele vai ser sempre menor do que estiver mais próximo do zero. E um detalhe importante na régua, ou seja, na nossa reta numérica, observar essa ordem, viu gente? Olha, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ele vai dessa ordem. 0 para o lado positivo. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu acredito que lá na frente, quando a gente estiver trabalhando com os exercícios, vocês vão visualizar melhor isso. Vou seguir aqui para o próximo slide. O próximo slide, a gente vai trabalhar sobre subconjunto dos números inteiros. Como já foi visto, olha, os números naturais seria esse primeiro conjunto que você já conhece, que é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Infinitamente, existe infinito número aqui, ó. Já o conjunto dos números inteiros, ele está os números naturais, que é os positivos, e os números negativos. Então, quem é o conjunto dos números inteiros? Os negativos e os positivos. Quem é o subconjunto dos naturais? Todos os números positivos. Eu acredito que aqui vocês não têm dúvida nessa parte. Agora, algumas observações. Ao escrever a letrinha Z, que indica os números naturais, observe que aqui tem um asterisco. Ou seja, quando eu faço isso, eu estou excluindo o zero. Aí, ou seja, cite 3 números inteiros. Aí vocês vão escrever lá, ó, menos 3, menos 2, ou o próprio 3, ou 4, ou 5. Você só não ia incluir o zero, ó, é excluir. Observe outro detalhe. Esse Z com sinalzinho de mais, ó, são os números inteiros não negativos, ou seja, somente a parte positiva. Se eu colocasse algo aqui de menos 1 ou menos 2, estaria errado, viu, gente? Quando eu faço isso, ó, coloco esse sinalzinho do mais, eu estou excluindo os números negativos. A maioria dos livros utiliza essa linguagem. Subconjunto dos números inteiros não negativos. Se eu apresento a letrinha Z com sinalzinho de menos, eu estarei excluindo os positivos. Ou seja, os números positivos não entram aqui. Se eu escrever isso aqui, menos 4, ou, aliás, mais 4, ou o próprio 4, esse conjunto aqui não faz parte desse. Sempre observar essas nomenclaturas. Se eu só escrever o Z, eu vou colocar todo mundo aqui dentro, seja ele positivo, seja ele negativo. E também parei escrevendo o zero. Com isso eu finalizo aqui, meus queridos. O que é que eu quero que observem? Como fazer, certo? Mais tarde estarei postando uma atividade no Google Form, que será mais uma ferramenta que utilizaremos para avaliar vocês. E passarei um vídeo orientando como responder. No mais, qualquer coisa, procurar no privado, meus queridos.